Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Lembais, seu podcast sobre linguística computacional. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Lucas Lopes. O Lucas é um talentoso linguista computacional, com paixão por processamento de linguagem natural. Ele é graduado em linguística pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Ele atualmente desempenha um papel como analista de NLP na Lepros, trazendo mais de 3 anos de experiência na aplicação prática de PLM para resolver desafios complexos na empresa. E sua jornada inclui iniciação tecnológica como bolsista CNPq e um estágio em PLM, onde sua dedicação é a fusão da linguagem humana com a tecnologia. E é isso. Então, muito obrigado, Lucas, por ter vindo. E eu acredito que todo mundo vai conseguir aprender bastante com você hoje. Espero eu. Obrigado pelo convite. Fiquei bem animado, bem feliz. Que bom. E aí, como de costume, a gente tem uma pergunta que é a pergunta aleatória para o convidado, que é sobre os gostos, sobre o que a pessoa faz e tal. E a sua pergunta é: dinheiro não é um problema. Qual cidade você gostaria de visitar? E por quê? Nossa, já assistiu White Lotus, aquela série da HBO Max? Eu já ouvi falar, já assisti um episódio. Olha, super recomendo. A segunda temporada passou em Sicília, na Itália. E aí a série é sobre ricos sendo ricos, na Itália. E é muito bonito. A cidade, fico apaixonado. O norte da Itália todo, assim, eu tenho muita vontade de conhecer. Então, Sicília, eu acho que é uma cidade aí que eu quero, com certeza. Tenho muita vontade de ir na Itália também. Você fala um pouquinho, você fala italiano? Nada, sei lá, assisti White Lotus e falei, meu Deus, eu preciso ir pra Itália agora, tenho que ir lá conhecer esse país. Entendi. Não é porque eu gosto muito, não, mas italiano é uma ótima língua para aprender. Recomendo Como? Desculpa, não bastante. entendi. Italiano é uma ótima língua para aprender. Recomendo muito. Sim. Muito bonita. Então agora a gente vai para a nossa conversa assim, um pouco mais séria sobre a carreira em linguística computacional e tal. E aí a primeira delas é meio que já de praxe para todo mundo, é que para você compartilhar um pouco como você descobriu a linguística computacional e o que te motivou a escolher isso como carreira. Tá. Assim, de cara, eu posso falar que eu acho que eu nunca nunca pensei em ser linguista, muito menos linguista computacional. Eu lembro que, na época do vestibular, em 2017, que eu fiz o Enem, eu queria muito ser cientista social, pensava em dar aula de sociologia, essa vai ser minha vocação. E aí eu só fui conhecer linguística mesmo quando chegou na época do SISU, o desespero de todo vestibular. E aí eu percebi que talvez não ia rolar ciências sociais, porque impressionante, na UFSCar é muito concorrido. E então, eu falei, beleza, vamos entrar aqui, guia do estudante, cursos e o que dá para entrar. E aí eu tinha uma amiga que ela queria fazer linguística, ela falou do curso, eu falei, legal, deixa eu dar uma lida. E aí, quando eu li, de cara eu já vi lá que uma das ênfases era linguística computacional. E eu já tinha, né, feito um curso técnico de informática para a internet, então gostava, né, dessa área de programação, mais tecnológica. Eu falei, pode ser, é um caminho, né? Então, foi bem assim, foi no desespero, no susto para entrar no curso, assim, eu queria entrar na faculdade, não importava qual. E aí eu entrei, e aí a meta era sair, né, depois para ir para Ciências Sociais, mas aí no curso eu me encontrei, no primeiro semestre, assim, eu já falei, nossa, é isso que eu quero, como eu não sabia. E aí foi mais ou menos assim. Geralmente são poucas as pessoas que entram no curso de letras ou no curso de linguística que realmente queiram ser linguistas. Né? Geralmente vai pelo caminho da licenciatura e depois escolhe a linguística lá dentro do curso. Eu diria que, poucos linguistas entram no curso de linguística querendo linguística. Todo mundo chega lá, engraçado, na calorada, fala, então, eu não queria, mas daí tô aqui. E depois as pessoas saem, e viram ótimos linguistas. E, enfim, é um curso que suspeita falar, mas é apaixonante. Sim, até porque linguística não é bem
compartilhado assim fora do meio acadêmico, né? Quando você vai conversar com professores de português, de inglês e tal, eles não falam, tem linguística, eles falam que é gramática, literatura, ensino de línguas, eles não falam sobre isso. Exato. E é uma versatilidade, né? Tipo, a língua, todas as nossas ações tá, né, tipo, envolvido com a língua. Então é uma área, é um curso muito abrangente, depois você pode sair de lá e trabalhar com muita coisa. Então, enfim. Poderia ficar aqui elogiando linguística por horas. Pois é, eu também. E aí teve já pulando assim para depois da sua formatura, né, que você se formou recentemente, você teve a oportunidade, uma oportunidade muito boa, né, de já sair da graduação com muita experiência em NLP por causa do seu estágio, né, e também de já sair da graduação com um emprego como efetivo, né? E aí como tem sido essa oportunidade? Como você se sentiu? E aí você pode falar de qualquer esfera, assim, emocional, profissional, forma que você quiser dar. Olha, é uma mistura de sentimentos, assim, porque, como eu te falei, quando eu entrei no curso, eu nem tinha pretensão de continuar, e aí hoje já trabalho na área, tipo, me formei, já estou ali com uma experiência considerável, né? E é complicado porque dentro do trabalho, assim, quando eu ia para as aulas, estava, né, assistindo as aulas ainda, eu achava, tipo, não tinha mais esse ar de novidade, né? Tipo, tudo era muito que eu já conhecia, já tive contato no trabalho. Mas aí quando eu, tipo, olho para o mercado, olho para as pesquisas que estão sendo feitas agora, tipo, mais distante da faculdade, eu fico, tipo, meu Deus, eu não sei nada. Então é um grande sentimento de, tipo, eu ainda já posso me denominar como linguista, né, computacional. Então rola essa inseguranças, talvez, né? Mas eu me sinto muito realizado, muito grato, tipo, um privilégio muito grande, né, de já conseguir, de ter tido essas oportunidades que eu tive, e através do curso, do estágio e depois do trabalho, ter alcançado a independência financeira, que é uma realidade que, tipo, cursos de humanas como um todo, né, principalmente linguística e letras não UFSCar, que é a licenciatura, se forma muita gente e acaba não tendo tanto empregos, né, essas áreas são mais negligenciadas. Então, me sinto, tipo, muito realizado e grato, e que bom, né, que eu tive essa oportunidade de conseguir seguir esse caminho. Que bom. Parabéns, parabéns. Obrigado. E aí, já que a gente está falando né, da sua caminhada, agora a gente foi do início, depois foi para o final, vamos falar desse meio, né? Como é que foi a sua experiência de estágio em PLN e quais foram os aprendizados que você cultivou durante o seu tempo de estagiário em específico? Sim. Eu acho que, tipo, posso falar da minha experiência de estágio, começando antes mesmo do estágio, que foi quando eu fiz a iniciação científica, porque foi meio que uma continuação, assim. Fiz, né, as pessoas não sabem, mas a gente já conversou, então tem que contextualizar todo mundo. Mas eu tinha feito, né, a iniciação científica em parceria com a Letros, que é a empresa que eu trabalho atualmente, e aí, depois disso, eu parti para o estágio e, aí, enfim, fiquei lá. E esse foi um momento de muito aprendizado. Acho que foi o primeiro ano, né? Esses tempinho de iniciação científica, o primeiro ano, acho que foi o período que eu mais tive uma chuva, assim, de informação, de conhecer muitas pessoas. É uma área muito multidisciplinar, né? Então, eu trabalhei tanto com pedagogos quanto cientistas da computação. Então, assim, é muita coisa, você absorve muito. E aí eu acho que depois, tipo, no segundo ano de estágio, foi mais desenvolvimento de carreira, eu acho, tipo, de soft skills, né, de como trabalhar com time, fazer planejamento das suas atividades e tudo mais, que na área no mercado de trabalho, eu acho que é muito importante, que a gente acaba não tendo, vivenciando isso na faculdade, né? Na faculdade a gente tem mais o conhecimento teórico, a prática em alguns laboratórios, mas
trabalhar, sim, numa empresa que é dinâmica e está ali com seus objetivos e com muitas pessoas diversas, de diversas áreas. Então, foi um momento ali que consegui me desenvolver muito, tanto linguisticamente como... Linguisticamente, eu não sei se existe nessa aplicação, mas eu também pude como profissional, né? E acho que são conhecimentos que, independente se eu mudar de área, outra coisa, trabalhar com outra coisa, eu vou carregar eles comigo. Por outro lado, foi um momento que eu disse orientação para as pessoas que estão assistindo a gente. É um momento que eu não me permiti errar, de não, tipo, ter vergonha de perguntar, de falar, não, não entendi isso, me ajudem, porque eu me colocava muita pressão sozinho, tipo, em mim mesmo, que eu precisava, tipo, apresentar uma performance que ninguém estava esperando. Tipo, acho que o estágio é um momento que a gente pode errar, que a gente pode perguntar, esse momento de experimentar coisas, ver se é isso que você gosta e tudo mais. E eu me pressionava muito a entregar uma performance de uma pessoa que, sei lá, já era pleno ou júnior na área, né? Então foi que piorou um pouquinho a minha experiência, ainda mais em pandemia. Então eu fiquei um pouquinho de surtos. Mas eu acho que de orientação para quem está fazendo estágio agora, quer começar um estágio, é isso. Tipo, pode ir devagar, pode errar, é o momento de aprender agora mesmo. Não precisa se cobrar. Exatamente. E assim, é preferível que você faça muitas perguntas, mas acerte no final, do que você não fazer as perguntas e tentar imaginar o que seria o certo, né? Nossa, Se é agora que existe o certo. que eu tô, né, mais tempo trabalhando lá, eu fico assim, vendo as pessoas novas, eu fico tipo, por favor, perguntem, tipo, quero ajudar vocês. Tipo, Você do sobre outro lado fica até querendo, tipo assim, eu quero responder. Então, tipo, estamos aqui para se ajudar, né? sim. Ah, que bom. E você falou que no segundo ano foi uma coisa mais de desenvolvimento de carreira, né? Uhum. E acho que você fez, foi 3 anos de estágio? Foi 2? Não, foram 2, né? A lei permite só 2, e aí no terceiro Aham, ano eu fui efetivado, e aí aham, já fui como pleno, né? Tipo, pulei essa etapa júnior, tipo, como pleno. aham, aham. Então vamos falar desse pulo aí. Na Letros, você ainda continua lá, certo? Uhum, sim, Lá na Letros você está como analista NLP quando você foi efetivado. isso. E aí, você poderia explicar um pouco o que é ser um analista de NLP na Letros e quais são as responsabilidades, os projetos que você trabalhou, trabalha? Claro que Uhum. aqui, prestando atenção com qualquer divulgação de informação potencial da empresa. Ah, sim. Bom, tipo, eu só tenho experiência na Letros, o único trabalho, assim, que eu tive na área. Então, como é ser um analista de NLP, vai ser muito sobre essa minha vivência, assim, talvez Sim, em sim. outras áreas, Uhum. em outras empresas, com outros desafios, né, outros produtos ali, é outra experiência, mas na Letras a gente trabalha com educação, né, a gente tem uma plataforma de escrita que os alunos escrevem sua redação e a gente tem uma correção automática, então é muito análise textual, né, tipo, a gente, eu como analista de NLP fico responsável em desenvolver ferramentas, né, que vão identificar questões do texto dos alunos que precisam ser melhoradas. Então, desde tipo desvios gramaticais, né, como problema de concordância, ortografia também, até questões mais complexas, por exemplo, da grade do Enem. Então, tipo, repertório do aluno, propostas de intervenção. E é tudo isso com base em conhecimentos linguísticos, né? Porque a gente sabe hoje em dia que tem bastante, ainda mais agora com os modelos de linguagem super em alta, com base em estatística, aprendizado de máquina e tudo mais, há formas e formas de chegar num resultado, né? Num processamento de textos, né? Só que eu acho que o diferencial, né, a inteligência linguística, ela chega nisso, de alcançar lugares que a máquina talvez não conseguiria. Então, é um trabalho, eu diria, muito
descritivo da língua, né? É um trabalho de muita análise, então eu fico constantemente lendo muitas redações, tentando identificar padrões linguísticos de desvios, né, de erros que os alunos cometem, como eles como isso é reproduzido, e tento codificar tudo isso numa linguagem ali que o computador, a máquina vai conseguir processar. Então, eu diria que é bastante análise de dados, análise de textos, principalmente, e descrição de língua, e principalmente anotação de corpos também, que é um trabalho que é o terror dos linguistas, mas É terror eu digo necessário. porque é muito fluxo, o fluxo de dados é muito grande para ficar anotando, mas é um trabalho importantíssimo e que Uhum. dá muitos resultados. É aquilo, né? Sem anotação não tem o resto. Sem anotação não tem o quê? Não tem o resto. Ah, sim, tipo, é outro, essencial, tipo, é ali que a gente entra para mostrar ali, todo esse conjunto de dados é organizado dessa forma e, enfim, e Uhum. só nós, né, tipo, linguistas, somos capazes de, tipo, ter essa capacidade analítica ali de fazer Uhum. Sim. da melhor forma. E aí eu acho que você já adiantou um pouco o próximo tema, que é com a sua experiência, obviamente, né? Como estagiário da Letros, na sua IC, e agora como analista também dentro da Letros, quais habilidades você diria que seria interessante de um linguista desenvolver para se tornar um linguista computacional? Uhum. E aqui você pode falar tanto habilidades mais técnicas quanto as habilidades de convivência, de trabalho, enfim. Sim, sim, eu ia falar sobre essa parte também. Porque é uma área muito multidisciplinar, né, a NLP, né? Então a gente vai trabalhar raramente, eu acho que algum linguista que entrar nessa área vai trabalhar só com linguistas, né? Então eu acho que estudos descritivos da língua é super importante, a gente está ali por dentro de entender como as estruturas sintáticas funcionam, como que eu lembro muito de uma aula que eu tive de aquisição de linguagem que direto eu fico utilizando no trabalho, eu volto para essa aula, que é tipo a língua ela, né, ela não tá ali tipo, como eu posso dizer, tem uma motivação as coisas, né? Tem coisas que, sei lá, a gente vê tipo, que quer ligar assim, mas tem muita coisa que tem motivação, então ter esse domínio, né, esses estudos descritivos de tipo como a gente fala, como a gente escreve, é muito importante para um linguista, né, que faz o que eu faço, que trabalha com correção de textos. Mas para além disso, eu diria que tem algumas capacidades, algumas competências de outras áreas, como por exemplo programação. Eu acho que não precisa aprender, tipo, programar, tipo, tenho muito domínio no Python, por exemplo, mas é essencial que tenha pelo menos uma noção de lógica de programação, saiba entender o que está acontecendo ali num script, por exemplo, e até mesmo conversar, né, com as outras pessoas, porque muitas vezes um cientista social não, computacional, não vai conseguir traduzir de uma forma que alguém leigo na área não vai entender, então aí tem dificuldades na comunicação, e então você ter esse conhecimento já coloca em outro lugar, né? Já facilita esse trabalho em conjunto. Nessa pegada também acho que a análise de dados é muito interessante, principalmente voltada mais para parte textual, né? Análise de textos. E eu acho que fora essas competências mais técnicas, né, do que você precisa essencialmente saber, eu diria que o diferencial para um linguista de analista, né, em NLP é a curiosidade, sabe? A vontade de resolver um problema, de não ficar satisfeito com uma resposta e ir atrás e resolver os desafios. Pois eu acho que essa é a viradinha de chave, né? Acho que, tipo, na área como em todas as áreas, né? Tipo, esse olhar curioso, né? Principalmente linguistas que são pesquisadores, né? É essencial ter essa capacidade,
porque, querendo ou não, a gente está ali fazendo pesquisas, né? Talvez no mercado de trabalho, né, em empresas, não tem o mesmo rigor, a mesma metodologia que se tem na academia, né? Mas você está ali, você tem um problema, você tem uma hipótese, você tem que ir atrás, você tem que confirmar e tal. E eu percebo que essa é uma característica que muitas pessoas não têm e eu acho que acaba prejudicando, né, no seu desempenho, desenvolvimento na área. Então, eu diria que, além de tudo isso que eu falei, de competências técnicas, a pessoa ter essa sede por conhecimento, por descobrir as respostas das coisas e ir lá e resolver os desafios. Pô, eu tenho dois adendos aí do que você falou. O primeiro deles, indo para a parte técnica, para o tipo de trabalho que você faz, quais sub-áreas da linguística você usa mais? É mais sintaxe, morfologia, semântica, pragmática, análise do discurso? Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu nunca fui muito bom na escola para entender gramática e tal, mas é sintaxe, é o que eu mais uso, e aí depois vem morfologia, porque é muito importante entender como as palavras estão ali se relacionando, né, entre elas. Então, é o que eu mais utilizo, sabe? Eu fico. Uhum. Quando a gente está descrevendo um desvio, por exemplo, de concordância para a máquina, eu preciso saber o que é, tipo, um sujeito, qual que é o predicado daquela oração, como que está acontecendo ali, como que esses elementos se articulam, né? Aqui eu estou dando um exemplo simples, mas quando você vai vendo questões mais complexas, como coesão e coerência, tipo anáforas, quais palavras estão ali, enfim. E aí gramática por... Eu acho que toda a minha carreira de linguista é muito irônica, porque não queria linguística e agora eu trabalho com linguística, odiava gramática e agora eu trabalho com gramática, então E eu por acho que causa do tem teor sintaxe, de semântica. dado que você. Desculpa, semântica e sintaxe. Isso, é. Tá. Mas aí, por causa do dado que você trata, é muito da gramática tradicional, né? Principalmente do Enem. Gramática normativa, sim. Aham, certo. E aí, o segundo adendo que eu queria dar para você falou, uma coisa que me chamou a atenção foi você falar assim, no mercado de trabalho a gente também, na indústria, né, a gente também faz pesquisa, mas não é com o mesmo rigor metodológico que tem na academia. E eu concordo, porque não sei como que funciona na Lepres, mas onde que eu estou agora, a gente está com um projeto novo que ninguém sabe mexer nele ainda, então vai muito na tentativa e erro, Uhum. que é também um método científico. Aí depois tem que documentar o que você fez, que também é método científico, e depois tentar achar a forma mais coerente para o problema que você está mexendo. Então, apesar de não ter todo aquele negócio, né? Até, sei lá, pedir verba e depois achar um orientador e depois fazer encontro Sim. semanal e não sei o que, escrever artigo. Pode ter artigo, né? Mas não é esse geralmente o caminho. E aí, Uhum. finalmente, resolver um problema, né? Nem tanto resolver uma questão, né? Mas resolver um problema do que uma questão. Uhum. Não, e uma coisa, para quem está ouvindo, assistindo a gente, não tem essa experiência de mercado de trabalho, não sei como que é onde você trabalha, mas o cenário muda constantemente. Tipo, você está fazendo uma coisa, aí no mês que vem isso já não é tão relevante para a empresa, ela mudou de objetivo, então aí você fica, o que eu faço com isso? Ou então vem uma demanda urgente e você precisa resolver aquele problema, porque está ali o usuário final, né, o cliente, tá com esse problema e você precisa resolver. Você não vai parar para, tipo, não, deixa eu vou criar um corpus de análise aqui, deixa eu pensar qual é o melhor corpus e tal. Você vai ali, vai resolver e vai, tipo, colocar em produto e depois você vai ver se tá fazendo vai fazendo a manutenção, se tá indo bem, se não tá, tipo, é Uhum. muito dinâmico, é muito mais, como eu posso dizer, Acelerado. isso tipo, exatamente. Até porque, assim, o tempo que você tem para fazer as coisas é muito mais curto. Né? Uhum. Na academia, mestrado, 2 anos, doutorado, 4 anos. Na indústria, você tem menos de um mês. Exato, e você tem que comprovar que isso tem resultados, não tem e tal, exatamente. É. Mas eu E, gosto, tipo, a academia eu não curti muito, eu não gostei, tanto que eu acho que eu fui mais para o estágio, me dediquei ao trabalho para ser efetivado e continuar,
porque acho que a academia, a metodologia de pesquisa tem uma motivação, né? É importante a gente fazer pesquisa dessa forma, mas eu gosto mais desse dinamismo, dessa aceleração assim, Sim, que com tem no mercado certeza. de trabalho. E assim, acaba que, justamente por causa dessa dinâmica de estar sempre renovando ou trazendo coisas novas, você aprende mais. Exato. Né? Porque com uma pesquisa, o professor fica, sei lá, 10 anos com aquele projeto de pesquisa, aí os orientandos vão fazendo pesquisinhas menores, assim, dentro daquele projeto grande, mas na indústria não, tipo, cada mês, como você falou, tem uma coisa nova, que você tem que fazer algo totalmente do novo, ou pesquisar coisas novas, e você aprende uma habilidade, Uhum. ou um conhecimento, talvez. Mas é aquilo também, tipo, você aprende um pouquinho de tudo, mas você não É, domina nada. Então aí exatamente. eu fico sempre nessa, eu sei, eu já vi isso, mas tipo, não vou conseguir falar com tanta propriedade. Tipo, eu usei para resolver um problema lá no trabalho e tal. Mas é Então, legal que você consegue entrar num assunto conversando com alguém. sim, Você você não é uma sabe que folha existe, branca lá. pelo menos. Uhum. Assim, muito legal isso. E aí, acho que você já comentou um pouco sobre a sua atuação na Letras e como que a linguística te ajuda e tal, mas aí, se você puder esmiuçar um pouco mais, como que a linguística te ajuda na sua atuação com a NLP e quais são os pontos mais específicos que você usa, ou talvez, se na Letras usa, por exemplo, alguma metodologia ou alguma teoria em cima das análises que vocês fazem. Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso utilizar. Sim, fica pensando, tipo, o que eu posso falar que não vai comprometer eles lá depois. Mas uma coisa muito legal que tipo, eu aprendi na faculdade, eu reproduzi no trabalho e, enfim, acabamos não tendo muito sucesso, mas foi, por exemplo, a gêneros textuais, né? As estruturas dos gêneros textuais, como eles funcionam e, tipo, e tal. E aí, por exemplo, a gente estava com o desafio de identificar se o texto ele faz parte desse, se ele é um conto, se ele é uma carta e tudo mais. E aí eu resgatei esses conhecimentos que eu tinha, né, de linguística, do enunciador, de que quando o aluno está escrevendo ali, para quem que ele escreve, como ele escreve, tipo, todas as estruturas, a forma de um gênero, as formas, os meios os canais, né, que esse gênero percorre e tudo mais. E aí, com base nisso, eu tentei extrair algumas, olhando para o texto também e para essas estruturas do gênero, eu tentei extrair algumas informações, né, tipo, então, sei lá, numa carta, a gente vai ter uma incidência maior de pronomes pessoais, talvez. Então, se um texto conter X tantos de pronomes pessoais, então muito provavelmente ele é uma carta. Enfim, características específicas de cada gênero e tentei criar uma métrica em cima disso e identificar. Não deu certo. Foi o... Infelizmente, a gente teve um resultado insatisfatório com isso, mas é um exemplo de como o conhecimento linguístico pode fazer diferença, sabe? Então, acho que é isso. Não sei se responde a sua pergunta. Não, e até mesmo assim, com um resultado não tão satisfatório, já é uma resposta. Já é um resultado. Uhum. Já é uma coisa que vocês podem falar assim, ok, o gênero textual não dá certo, vamos tentar uma outra alternativa. Exato. Vamos ver outras formas É de uma identificar. coisa a menos da lista para checar. Então já é um Uhum. resultado também. Sim. Então, muito legal. E aí, então, só falando aí também para os espectadores, né, dá para ver aí a junção, né, da linguística com tecnologia e que coisas que só linguistas poderiam fazer, né? Porque um cientista de dados, um programador, ou um engenheiro full stack, enfim, eles saberiam implementar o que o linguista tiver montado, né, de base, assim. Por exemplo, as métricas que você recolher, sei lá, por exemplo, de quem o aluno está falando, você buscou os pronomes pessoais que ele usa lá dentro. Uhum. Mas o desenvolvedor só saberia buscar o pronome pessoal porque foi o linguista que falou.
mas ele não teria essa ideia, provavelmente. Exatamente. Eu não sei o quanto é claro, né, para a audiência, como que é as dinâmicas, né, nessa área, assim, porque eu lembro que durante a minha faculdade as pessoas ficavam, ai meu Deus, mas vou aprender, vou ter que programar, vou ter que fazer as coisas e tal. E não, a gente só precisa trazer o conhecimento linguístico e falar, olha, é assim, assim, assado, tipo, as coisas funcionam dessa forma. E aí alguém vai lá e vai desenvolver e vai colocar codificar as coisas numa estrutura que a máquina compreenda. Mas é isso, tipo, tem desafios que comprovados lá que com conhecimento linguístico, com heurísticas, né, que é o que a gente chama de quando a gente cria regras que, quando acontecer tais coisas, tais estruturas linguísticas, faça isso. E aí a gente comprovou ali que o algoritmo teve uma melhora na sua precisão, sabe? Na identificação de partes dos textos. Então, fazendo essa defesa dos linguistas, né? É muito importante. Tipo, eu tenho visto que cada vez mais, talvez isso é uma visão pessimista minha, né? Não sei, no mundo, na bolha que eu tenho vivido, mas que tem ficado um pouquinho de lado, ou então despriorizado, mas, tipo, a gente contribui bastante, sabe? A gente precisa reafirmar isso e defender nossa posição. Sim, concordo plenamente. Até porque, se não precisasse de linguista, só de, só de engenheiros, só de programadores, enfim, já estava tudo resolvido. Uhum. Né? O próprio Google Tradutor, sabe? Tipo, o Google ele tem ali uma base de dados enorme. Tipo, quantos desenvolvedores eles quiserem à disposição, eles falaram que só houve melhoras. Assim. Agora eu não sei se eu estou passando uma fake news, gente, desculpa. Mas eu li em um artigo que falava que teve uma melhora significativa, tipo, quando colocou conhecimento linguístico. Agora, se só houve melhora com isso, eu não vou afirmar. Mas teve um diferencial. Pois é. Então, gente, estudem linguística. Isso é até uma coisa também que eu já comentei em outro episódio que já saiu também, que quando a gente fala assim, o que eu preciso estudar para ser linguista computacional? Aí muita gente fala estatística, fala programação, fala matemática, fala não sei o quê, regex, blá, blá, blá. Aí nesse episódio em específico, eu falei assim, olha, também não esqueçam da linguística. Você está sendo Exato. contratado por ser linguista. Você não está sendo Uhum. contratado por ser um programador. Pode até ser, dependendo do cargo, né? Mas se o cargo for linguista, está sendo contratado por ser um linguista, saber de linguística. Né? Então, o mesmo esforço que você der para estudar estatística, para estudar programação, matemática, você também tem esse esforço para ir se atualizando com a linguística. Né? Ou até mesmo fazendo essa junção, uma ponte que ninguém fez ainda, você quiser. E eu não sei se você tem isso, ou só eu, mas a gente acaba entrando nessa área e falando, preciso trabalhar tudo isso, porque a língua todo mundo fala, então todo mundo tem contato com a língua. Então eu fico pensando, não, mas tipo, isso que eu sei, você pode saber também, tipo, porque também fala língua também. Mas não, tipo, é uma armadilha que a gente cai, que eu, né, vou falar por mim, eu caio constantemente que eu tenho que falar, não, tipo, eu estudei isso, eu sei, tendo a motivação desses fenômenos linguísticos como ocorrem, então só eu vou conseguir, tipo, descrever e estruturar isso. Então, é importante. Sim. Eu lembro de uma, uma situação no trabalho que um colega estava com um grupo de engenheiros da empresa lá, conversando sobre um projeto, e aí ele falou, estava analisando frases junto com os engenheiros para ver como melhorar o sistema. E aí ele falou assim, estou percebendo aqui, um problema está sendo quando o modelo está criando os grupos nominais, Tá sintagmas criando o nominais. quê? O sistema está dando problema com sintagmas nominais. Sim. Aí os engenheiros fizeram uma cara tipo, o que é isso? Uhum. E aí, se não tivesse um linguista para falar assim, está sendo nos grupos nominais, está sendo com substantivos, determinantes e modificadores, enfim, eles talvez não entenderiam onde que é o problema ou como resolver o problema, né? Enfim. Exato, Então, tipo, o parser mesmo, ou tagger, etiquetadores, que são ferramentas essenciais, tipo, básicas de qualquer ferramenta de NLP, assim. É puro conhecimento linguístico, né? Ali alguém falou, olha, o sintagmas se desempenha dessa forma,
um substantivo, qual que é a diferença de um particípio e de um adjetivo, né? Então, aí é o linguista que entra e faz a diferença. Exatamente. Então, estude linguística, gente. Se você for engenheiro, também estuda linguística. Linguística para todo mundo, igual eu defendi no começo da nossa conversa. Exatamente. Linguística para todos e todas. Ah, e aí, a próxima pergunta é um pouco o que você almeja para o futuro, ou o que você vê para o futuro, para outros linguistas também. Qual que é a sua visão para o futuro da linguística computacional e como é que você vê as coisas evoluindo daqui para frente? É uma pergunta muito difícil e eu não tenho resposta para isso, porque eu lembro que em 2019, eu acho, comecinho de 2020, eu estava conversando com um amigo e ele estava falando, nossa, será que um dia, tipo, a máquina vai entender o que a gente está falando e vai responder, e vai criar coisas, como se fosse conversando com a gente? Falar, acho que é muito difícil, porque, tipo, como é que, sei lá, uma máquina vai saber ter o conhecimento de mundo, a pragmática, eles falam. E aí, hoje em dia, a gente tem o chat GPT fazendo 1 milhão de coisas, e eu fico, tipo, nossa, isso era... Quando eu entrei no curso, eu não imaginava isso sendo uma realidade, tipo, menos de 4 anos, tipo, já tá aí rolando. Então, eu não sei dizer, de verdade. É uma área que acho que agora, com esse boom da inteligência artificial também, vai ser revolucionada. Não sei se é seguro dizer que é uma revolução, mas eu tenho sentido que porque tem mudado todos os paradigmas, assim. Então, não sei como é que vai ser, de verdade. Eu ainda, como recém-formado, aprendendo ainda o que é esse grande mundo, não me arrisco a dizer qual vai ser o futuro. Perfeito, perfeito. Eu acho que, como você bem disse, né, a gente não imaginava que um computador poderia conversar com a gente, armazenar informação, né, e responder exatamente o que a gente precisa. Mas aí também num episódio anterior, que aliás foi com minha orientadora de mestrado, ela disse que os linguistas podem muito contribuir na parte de pragmática ainda, né? Porque justamente porque o ChatGPT, por exemplo, ele tem muita coisa lá dentro, mas ele não tem conhecimento. Exato. Então, talvez uma adição que talvez linguistas, antropólogos, sociólogos, enfim, poderiam contribuir é de como adicionar esse conhecimento de mundo lá dentro. E aí tá aí uma coisa que eu também aqui não sei dizer como vai ser. Enquanto também não linguista sei. também. Também não sei, também não sei. E um outro ponto que eu não me lembro se ela mencionou, mas que eu penso também que vai evoluir para frente, é com prosódia. Prosódia? Principalmente isso, principalmente para assistente de voz, né, Alexa, Google Assistant e afins. Que eles são muito bons no segmental, né, com os fonemas, com os fones, enfim, e na construção das sentenças também. Mas as vozes são boas, mas ainda está um pouquinho robótica. E o que deixa robótica não é a entonação, é a intensidade, o ritmo, a melodia. Então, para quem estuda fonética ou quiser estudar fonética, isso é uma boa área para se especializar depois. Mas será, isso, eu fico muito na dúvida. Será que hoje em dia a gente tem inteligências artificiais que fazem músicas do zero, né? E colocam outras vozes, tipo. E eu fico pensando, tem espaço pra gente? Eu não sei, é uma dúvida que eu também tenho, sabe? Talvez eu tenha que abrir mais a minha mente, assim, e ver outros horizontes, mas. Não sei, as coisas estão. Porque se a gente for parar para pensar também que, assim, essas tecnologias, principalmente as mais revolucionárias, elas são sempre feitas primeiras em inglês. Sim. Até conseguir um resultado satisfatório, não é nem um excelente, satisfatório em português, por exemplo, português brasileiro, né, que tem diferença do europeu e do africano, então vai demorar um pouco, e até se demorar um pouco, se tiver um linguista ali na equipe, eu acho que vai demorar menos. Sim, sim, sim. Então, acho que. E isso não só para a prosódia, né? Para qualquer adaptação de tecnologia para o português ou para qualquer outra língua, principalmente se for língua minoritária. Né? Então, acho que vai ter um linguista ali interessado em ajudar e que vai dar certo.
Mesmo que seja para ter um resultado negativo. Olha, não deu certo, vamos tentar uma outra coisa. E aí, Lucas, para finalizar, para quem está nos escutando, assim, for estudante de letras, for estudante de linguística, que querem entrar no PLN, ou que está começando agora, ou está ouvindo a palavra PLN agora aqui no vídeo, no nosso vídeo, e ficou interessado, quais conselhos você daria em relação à formação dessa pessoa e às habilidades? Que cursos ou recursos, materiais que você recomendaria para elas? Tá. Só reforçando, tipo, curiosidade, vontade de aprender, vai atrás, tem que ter esse espírito de pesquisador, de inconformado, né? Mas materiais, cursos. Recentemente, não sei se você acompanhou o lançamento, né? Tem um grupo no LinkedIn que é Mulheres em PLN, ou Mulheres Brasileiras. Brasileiras em PLN, né? E elas fizeram um trabalho fantástico de produzir um livro, tipo, grandão, todo em português falando sobre PLN. Então, eu acho que eu fui ler, né, porque a gente precisa estar constantemente atualizado sobre a área. E, nossa, eu adorei, tô lendo bastante, tipo, tô devorando o livro. E recomendo muito para quem quer conhecer, porque, como você falou, é muito a PLN é muito voltada para o inglês, né? Então a gente vai ter muito material tipo em inglês, muito em outra língua, que aqui no Brasil ainda está muito atrasado. Então ter um material tão rico assim em português e feito por mulheres, que também é minoria nessa área, é incrível. A gente precisa ler e precisa divulgar e, enfim, um ótimo material. E o que eu falei sobre análise de textos também, que recentemente eu comecei a ler, é um livro que eu até anotei o nome aqui, deixa eu pegar, que é muito bom, que é Análise de Textos com Python. O autor, nossa, agora eu vou passar uma vergonha, porque é muito difícil o nome, mas é Dipanjan Sarkar. Enfim, gente, perdão pela... Mas é um livro muito bom, que ele vai abordar sobre linguística, análise de dados, estatística, aprendizado de máquina. É incrível. Infelizmente é em inglês, né? Mas eu tenho lido e tenho adorado. Tipo, acho que precisa de um conhecimento um pouco, pelo menos básico, em Python, obviamente. Mas é muito bom, porque vai trazer conceitos de métricas, de como analisar esses textos que são dados qualitativos, mas transformar em dados quantitativos, né? Que informações a gente pode extrair deles. Então, eu faria deixaria essas duas indicações de leitura. E aí, curso, eu fiz muito no longo desse tempo, né, trabalhando, fiz muito curso, tipo, da Udemy mesmo, sabe? Esses baratinhos de, tipo, R$ 20, que vive estando em promoção. Eles falam, urgente, promoção. Sobre Python mesmo, sobre processamento de texto. Então, vai ter cursos que vai introduzir ao Space, né? O Space é uma grande biblioteca aí que tem sido utilizada na área atualmente. Então, esses cursos de introdução mesmo, eu recomendaria para as pessoas, para ter essa lógica, né, de como é feito o tratamento dos textos, né, entender como funciona uma tokenização, uma etiquetação, um parser sintático, porque essas eu acho que são as bases, né, que a gente tem, porque uma vez que o texto sabe essas informações, a gente pode trabalhar em cima disso. Então, vamos criar regra, tipo, vamos criar heurísticas, né? Vamos criar anotações com esses textos, mas eles têm que estar ali pré-tratados. Então, acho que é um bom começo, talvez. Pelo menos foi o caminho que eu fiz, né? E se jogar, tipo, na prática mesmo, acho que a gente aprende bastante. Com certeza. Depois você me manda o nome do livro, que eu coloco na descrição do vídeo. Nada, é melhor, porque a minha... Mas sem problemas. Então, a gente fica por aqui, Lucas, hoje. Mas muito obrigado, muito mesmo. Foi rápido, mas foi muito... você ensinou muita coisa, trouxe muita coisa interessante. Que bom, Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Lucas, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado e depois por ter vindo.
Acho que o pessoal vai retirar muitas coisas boas e interessantes e que vão pesquisar mais depois ah, com o que você falou hoje aqui com a gente. E é isso. Obrigado, Pessoal, gente. muito obrigado e fiquem aí para o próximo episódio do Link Bites na semana que vem. Tchau, tchau.